Olá, alunos do curso de Licenciatura em Geografia. Estamos iniciando aí a disciplina de Fundamentos da Climatologia. Meu nome é Giovanni e vamos dar início aí à unidade 1, Bases Conceituais em Climatologia para aplicação na Geografia. Estamos aqui para destacar alguns tópicos que vocês vão trabalhar nos conteúdos dessa unidade 1, certo? Quais são esses conteúdos que vocês encontrarão nos fascículos e no material disponível na plataforma? Bases conceituais em climatologia para aplicação na geografia, atmosfera terrestre, formação, composição e estrutura, fundamentos da radiação atmosférica, elementos climáticos, umidade relativa do ar, temperatura do ar e do solo, climatologia. Climatologia é uma ciência interdisciplinar e, como seu próprio nome indica, a climatologia é a disciplina científica que estuda o clima, ou seja, o tempo atmosférico. A climatologia tem um caráter multidisciplinar pelo fato de apresentar conhecimento de outras ciências, como a física, a química, certo? Pode-se dizer que a climatologia estuda os padrões de comportamento da atmosfera, considerado um longo período de tempo. A climatologia ela tem dois elementos que causam aí confusão entre os alunos que estão iniciando os estudos: o conceito de tempo e o conceito de clima. O estudo do clima e do tempo ocupa uma posição central no campo da ciência ambiental, pois as características do clima e as condições do tempo são determinantes na distribuição de diferentes formas de vida. A meteorologia estuda o estado físico, dinâmico e químico da atmosfera e suas interações com a superfície terrestre. Estuda o tempo. A climatologia é o estudo científico do clima. Ela estuda o clima, que é o resultante de diversos tempos durante um período. Existe uma relação estreita entre a meteorologia e a climatologia. Nós temos algumas subdivisões da climatologia. Nós temos a climatologia regional, que estuda aí áreas selecionadas do globo. A climatologia sinótica, que estuda o clima em uma área em relação ao padrão da circulação atmosférica. A climatologia física estuda os elementos do tempo em termos e princípios físicos. A dinâmica, que estuda os movimentos atmosféricos em diferentes escalas. A climatologia aplicada, que utiliza esses conhecimentos na solução de problemas que afetam os seres humanos. E a climatologia histórica, através dos tempos, definindo aí paleoclimas, climas do passado. Ainda sobre subdivisões, essa subdivisão por escala de estudo. Os macroclimatologia, ela vai estudar áreas muito amplas do globo terrestre. A mesoclimatologia vai estudar áreas entre 10 a 100 km de largura e eventos extremos como tornados e temporais. E a microclimatologia estuda próximo à superfície terrestre e áreas muito pequenas, como cidades, bairros, áreas de pequena extensão. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta, e essa camada de ar ela interage com outras esferas, né? No caso, a hidrosfera, a litosfera e a própria biosfera. A atmosfera é uma camada dinâmica, né? Onde ocorre toda essa dinâmica climática. E ela é composta por gases como o nitrogênio, o oxigênio, que é responsável aí pela vida dos seres vivos, né? O ar que nós respiramos, e o gás carbônico. A hidrosfera é a camada de água presente na superfície terrestre e ocupa cerca de 70% da superfície. A litosfera é a estrutura sólida da Terra, né? Rochas formadas que formam o relevo e o solo. E aí nós temos a biosfera, que é a inter-relação entre todas essas camadas, entre a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera, para o condicionamento da existência da vida na Terra e dos seres vivos. Então essa inter-relação aí, ela vai promover aí essa inter-relação, os fenômenos e a existência da vida. Quando nós falamos ainda sobre tempo e clima, né? O estudo do clima e do tempo ocupa essa posição central, né, no campo da ciência, como a gente já havia falado. Essas características e as condições do tempo são determinantes aí, né? Então, o que seria o tempo? O tempo é o estado médio da atmosfera num período de tempo e lugar determinado. Então, tempo é o momento. Então, eu olho para a atmosfera e digo: está nublado,
Hoje o tempo está nublado, hoje o tempo está ensolarado. Então, quando vocês olham e digam, hoje vai chover, então seria uma experiência que vocês têm ao longo da vida, do dia a dia, e vocês olham, mas é um momento que vocês estão analisando. O clima é a síntese do tempo, dos diversos tempos. Todos esses tempos vão ser somados durante um determinado período, aí se atribui 30 anos de coleta de informações para me determinar o clima. Então, o clima de uma região é determinado pelos cientistas, pelas pessoas que estudam o clima, com aproximadamente informações de 30 anos, para determinar uma característica climática de uma determinada área. Então, o tempo e o clima são considerados como uma consequência de uma demonstração da ação de processos complexos da atmosfera, do oceano e da Terra. A atmosfera, essa palavra aí que significa esfera de ar, ela dá nome à camada formada por diversos gases e vapor d'água que envolve o planeta. A atmosfera ela é responsável pela formação dos ventos, das nuvens e também da chuva. A atmosfera ela é subdividida em camadas, de acordo com a concentração de gases e a altitude. Então nós temos da parte mais próxima da superfície, troposfera, e aí em altitude subindo, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera, que é a camada mais externa da Terra. Quando nós falamos da troposfera, que é a camada mais próxima da superfície, essa camada é a que está em contato indireto, né, com a superfície. E é nela que encontramos o ar que respiramos em grandes proporções, no caso o oxigênio. A troposfera é nessa camada também que ocorrem os fenômenos climáticos, como chuvas, ventos, raio, furacões. Quando nós observamos aí a estratosfera é a camada logo acima da troposfera. E é a camada onde encontramos o ozônio, que é responsável pela filtragem aí dos raios UVA e UVB do Sol. É a camada que é utilizada também como via aérea por grandes aviões, pois não sofre influência dos fenômenos meteorológicos. Então, para uma viagem segura, os aviões sobem acima da troposfera e viajam aí na estratosfera, onde eu tenho uma resistência do ar menor, tenho uma economia de combustível e uma segurança quanto a grandes tempestades, né? Eu não tenho esses fenômenos. A mesosfera é a camada, né, onde eu tenho uma queda brusca de temperatura aí, devido à diminuição da concentração de gases que retém o calor e a diminuição também aí do calor oriundo da camada de ozônio. Então é uma camada que está no meio entre a estratosfera e a ionosfera. A ionosfera é a camada de ar, né, rarefeito, onde existem partículas eletricamente carregadas, e essas partículas carregadas eletricamente elas contribuem para a transmissão das ondas de rádio a grandes distâncias. E a camada mais externa é a exosfera. Essa camada ela já está em contato direto, né? Antecede o espaço, é a camada de partículas que se desprendem da gravidade. Então é nessa camada onde eu tenho os satélites naturais, né? No caso essa foto aí que foi tirada, né, de um satélite natural, ele está em órbita no planeta e está nessa camada, que é a camada mais externa, não é o espaço, é a camada mais externa que envolve a Terra. Quanto à composição da atmosfera, a atmosfera atual ela tem dois grupos de componentes, os variáveis e os fixos. Os variáveis, nós temos o vapor d'água, que ele varia de uma concentração de 0 a 4%, os gases da estufa, que são o gás carbônico, o metano e o monóxido de carbono. Esses gases são chamados de gases da estufa porque eles têm uma propriedade de reter calor. Então, essa propriedade de reter calor são chamados gases de estufa. E ainda nós temos os aerosóis. Nos componentes físicos, nós temos o nitrogênio, que ele tem uma concentração aí de 78,1%. O oxigênio, que é um gás muito importante para a vida, né, para a existência da vida. Boa parte dos seres vivos respiram e utilizam o oxigênio. De 20 a 20,9% aí da atmosfera é composta, principalmente na troposfera, de oxigênio. E ainda temos os gases nobres, que correspondem a menos de 1%, que seria o argônio, o neônio, o hélio e o criptônio. Encerramos a aula, essas nossas referências bibliográficas. Esperamos que vocês consigam responder todas as atividades que estão no
propostas para a unidade. Qualquer dúvida, estaremos na plataforma de acordo com os horários agendados pela tutor presencial, pelo tutor online e pela coordenação de cursos. Bons estudos!